Belezura. Turma, agora, conforme eu estava falando para vocês, a gente vai começar então a trabalhar com o processo de ETL, tá? Então, ó, vou deixar esse código aqui em standby e vou ali começar a criar uma pastinha nova e vou colocar aqui, ó, ETL. Dentro dessa pasta, eu vou colocar alguns arquivos aqui, que vai ser arquivos que eu vou simular, arquivos de dados que eu vou simular para fazer leitura e escrita, tá bom? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, a gente até já fez aqui, ó, nesse exercício, deixa eu jogar para cá, essa pasta de ETL, a gente até já fez nesse exercício aqui um driver, na qual a gente salvou informações em CSV. Tá? A gente gravou informações em CSV aqui, ó. Que a gente fez um read e aqui a gente fez um write, tá? Então, eu vou usar parte desse código para que a gente possa criar um arquivo CSV, para vocês verem como é que a gente cria claramente o arquivo CSV no Python, e também para ler dados em CSV, para que vocês possam ver também claramente, né, fora desse contexto, como é que a gente cria arquivo CSV, como é que a gente lê arquivo CSV, tá bom? Normalmente, quando você vai trabalhar com um processo de ETL, pegando dados que estão lá num data lake, que é um repositório onde tem diversos dados lá dentro, vocês vão encontrar bastante arquivos com CSV, com JSON e com Parquet. Então, vou mostrar para vocês o arquivo Parquet. Vocês encontram bastante arquivos dessa forma, tá? Com esses formatos. Mas, assim, a maioria CSV, tá? Excel também vocês encontram bastante, ok? Então, eu vou começar aqui com um padrão, né? Com CSV, que é o que mais vocês vão encontrar no dia a dia de vocês aí também, tá? CSV é de praxe, sempre vocês vão encontrar arquivo CSV. Por isso, eu vou criar um arquivo aqui, ó, chamado, então, escreve, ó, escreve csv.py. Para deixar um código bem simples aqui, para vocês verem como é que escreve um arquivo CSV. Depois ler arquivo CSV. E assim eu vou fazer para todos os outros, tá? Então, para não perder tempo, vou falar para o ChatGPT implementar isso daqui para mim, ó. Faça um código para mim em Python para gerar um arquivo CSV, arquivo CSV com o nome, aí eu vou colocar aqui, vou colocar como vítimas de Covid Brasil 2020, tá bom? Essa é a ideia. Esse vai ser o nome do arquivo, ó. Vítimas Covid Brasil 2020, tá? Vou colocar assim, ó, separado por underline. E vou colocar aqui ponto .csv, bom? Então, esse vai ser o nome do meu arquivo. Vou colocar entre aspas, assim, com os campos. Aí eu vou colocar ID, vírgula, cidade, vírgula, estado, vírgula, número, underline D, underline vítimas, tá? Então, ele vai criar para mim aqui um arquivinho para gerar um arquivo CSV com 100 linhas. Passa estes dados de acordo com alguns estados brasileiros, tá bom? Então, vou pedir para ele gerar um software assim para mim, básico, para que ele possa criar um arquivo CSV, né, com vítimas de Covid de 2020 lá, tá bom? Ó, mandando gerar, ele vai gerar um script aqui, a gente vai interpretar esse script aqui juntos, tá? Então, ele criou um arquivo handle, criou um arquivo CSV e vai mandar escrever esse CSV para mim. Tá aí. Simples assim. Copiei.
Vou colocar aqui. E tá aí. O que que faz esse script, turma? Nesse script eu tenho aqui alguns estados brasileiros. Eu tenho o import CSV. Eu tenho o import handle. O handle é o quê? É para que você possa gerar um número randômico, tá bom? Então, o que é um número randômico? Ó, random number, random number generator. Ó. Então, aqui eu vou pegar um random generator para que vocês possam ver o que que é um item randômico. Ó. Item randômico, não, vou pegar para number aqui, ó. Number generator. Ó, tá vendo? Ó? Gerar. Tá vendo? Isso aqui é um número randômico, ó. Olha que interessante. De 1 a 10. Aí eu vou mandando gerar, ele vai gerando para mim um número randômico, tá vendo? Então ele pega de forma aleatória. Então random é algo aleatório, tudo bem? Beleza, então ele colocou uma biblioteca chamada random, é o handle, né? Dependendo da forma como você fala aí o inglês. E aí eu mando abrir aqui o meu arquivo, certo? Vou mandar escrever esse arquivo. Beleza, nesse dado eu vou mandar criar um arquivo CSV, tá vendo? Então estou usando a biblioteca do CSV, mando criar o arquivo CSV. E aqui eu mando escrever um arquivo CSV com ID, cidade, estado, número de vítimas. E aqui eu faço um random de 1 até 101. Isso aqui vai dar de 1 a 100, tá bom? E ele vai colocar cidade, estado, ele vai escolher, ó, aqui ele pegou cidade igual uma cidade X, tá? Então ele colocou aqui o nome da cidade, cidade índice de I, que vai ser uma desses estados aqui. Estado, ele fez um handle para pegar qualquer um desses estados. Número de vítimas, ele colocou aqui também um handle de 1 a 100 e escreveu esses dados nas linhas aqui do CSV. E depois ele dá que foi gerado com sucesso, tá? Então esse script aqui gera um arquivo CSV. Essa é uma das formas de se criar um arquivo CSV em Python, tá bom? Eu vou rodar esse código para que a gente possa ver, ó, rodando. Ele gerou um arquivo CSV aqui para mim, ó. Tá aqui. Eu vou até jogar para dentro desse processo ETL, para que a gente possa ver. E ó, vocês podem ver que agora ele gerou ID, cidade, estado, número de vítimas. Está aqui um arquivo CSV com 100 linhas. Tá bom? Então, simples assim, um código aqui para utilizar, então, a escrita de um arquivo CSV. Deixa eu entrar dentro dessa pasta, ETL. Ó. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou mandar mudar, porque não é só dessa forma que você pode rodar e gerar um arquivo CSV. Você pode também gerar um arquivo CSV escrevendo diretamente as linhas e colunas, né? Criando ali um arquivo texto separado, linhas e colunas por ponto e vírgula. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Faça uma implementação do código acima, sem utilizar a libcsv. Porque eu quero que ele crie um arquivo e vá colocando separação por ponto e vírgula aqui, ou por vírgula nesse meu cenário, tá? Eu vou rodar para vocês verem, ó. Ele vai fazer um exemplo de código, mas agora sem usar a biblioteca CSV, ó. Então ele vai criar o arquivo e ó, ele vai fazer a escrita separado por vírgula, tá bom? Ó? E colocando /n no final, tá? E aqui ele vai gerar um write desse arquivo separado por vírgula, tá? Então esse aqui também faz a mesma coisa, a diferença é que eu tirei essa biblioteca. Então vou colocar, ó, escreve, underline, csv, underline, sem, underline, lib, underline, csv, ponto py. Bom? Então, outra forma de fazer uma escrita, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o nome dele, exemplo 2, tá? Vou rodar esse aqui para vocês verem. Python 3, eu vou colocar, escreve CSV, underline 100, ó, vou rodar, ele gerou esse outro aqui, ó. Bom? Então, ó, tanto um quanto o outro, ó, esse aqui é do exemplo 2, esse é do exemplo 1. Geram a mesma coisa, como os dados foram aleatórios, né? Ele trocou a informação. Tudo bem?
Então, agora vocês já sabem como é que faz um script aqui para gerar um CSV básico, ou usando aqui por separação de vírgula, tá? Se eu quisesse fazer a escrita de um CSV separado por ponto e vírgula, eu também poderia colocar aqui, tá? E também escrevendo as linhas. Esse aqui é para escrever o header, e esse aqui é para escrever as linhas do meu CSV, ok? Simples, rápido e tranquilo aqui que a gente pode fazer, tá?